Havendo número legal, declaro aberta a nossa sessão do dia 9 de outubro de 2024. Em discussão, a ata da sessão anterior, alguma emenda, alguma proposição, ela aprovada. Inicialmente, registrar as boas-vindas ao desembargador João Rebouças, que retorna após período de férias. Seja muito bem-vindo, desembargador. Registrando a ausência do desembargador Cláudio e da desembargadora Sandra Lale e do doutor Roberto Guedes, em razão de gozo de férias. Temos alguns processos na pauta. O primeiro é o agravo interno em mandado de segurança criminal 0800469 e da relatoria da desembargadora Berenice Capuchu. Tem pedido de inscrição de sustentação oral pelo Dr. Marlon de Paula Sateles. Está presente? Não, Não encontra-se presente. Processo trocado para a ordem virtual. O segundo é uma revisão criminal, a 080635961. Esse é da relatoria do desembargador Mauri, mas tem como revisor o desembargador Cláudio Santos, que está em gozo de férias, não poderá ser julgado. Temos o terceiro, que é a revisão criminal 080233927, requerente Francisco Roberto Ferreira de Freitas, relatoria do desembargador Expedito, revisão do desembargador João Rebouças. O processo está em mesa? Está em mesa. Tem um pedido de sustentação oral do Dr. Manuel Fernandes Braga. Está presente, Dr. Manuel? Dr. Manuel não encontra-se presente, apesar dos pedidos de sustentação oral, então o processo deslocado para a ordem virtual. O seguinte é a revisão criminal 0809291. Tem como requerente Tiago da Silva Santos. Relatoria do desembargador João Batista, João Rebouças e a revisão do desembargador Vivaldo. Há pedido de sustentação oral pelo Dr. Edson Jorge Batista Júnior. Está presente, Dr. Edson? Dr. Edson está presente por videoconferência. Desembargador João, o processo está em mesa? Está em mesa, senhor presidente. Está em mesa o processo. Presente o revisor e Doutor Edson, o senhor tem a palavra para fazer sua sustentação oral pelo prazo regimental. Obrigado, senhor presidente. Inicialmente, gostaria de cumprimentar o presidente, desembargador Nilka Maia, eminente relator, desembargador João Rebouças, a quem estendo os demais cumprimentos aos membros deste tribunal, cumprimentar membros do Ministério Público Estadual, demais servidores e colegas que nos acompanham nesta sessão solene do Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. Excelências, temos aqui, para a nossa reflexão, uma revisão criminal que visa desconstituir um acórdão no qual foi julgado reformando uma sentença que tinha sido uma sentença absolutória. Então, estamos diante de dois diplomas. Um diploma, que é a sentença judicial de primeiro grau, que absolveu o revisante, e um acordo julgado pelo órgão infracionário deste egrégio tribunal, que, acolhendo o recurso de apelação do Ministério Público, condenou o revisante. Neste caso, excelências, inicialmente, tenho que... Não se trata aqui de uma hipótese de inaugurar uma terceira instância, mas tão somente este recurso de revisão criminal está fulcrado na hipótese do inciso 1º do artigo 621, que trata
da possibilidade de manejo da revisão criminal quando a hipótese se dá em razão de ter sido proferido um julgamento contrário à prova e à evidência dos autos. E neste caso específico, a defesa aponta um erro judiciário que passa a ser um dos pontos mais elementares e importantes desse nosso pedido de revisão criminal, que se trata da figura do erro de tipo. Na sentença que absolveu o revisante, excelências, a douta magistrada considerou que o agente, o revisante, incorreu em erro de tipo. Estamos aqui diante de uma situação de crime de estupro de vulnerável. E a elementar do tipo penal se trata da condição da menoridade menor de 14 anos. A elementar do tipo específico se trata deste ponto, menor de 14 anos. E ao julgar o feito na primeira instância, a magistrada fez considerar diversas questões relevantes, evidências que levaram a magistrada a absolver o revisante. E essas evidências, elas são tidas, ao nosso ver, como pontos fulcrais em que a magistrada aponta elementos extraídos dos autos que demonstram a certeza de que o réu, o revisante, agiu em erro de tipo. E ao ser julgado em segunda instância, o Ministério Público, ao apelar da sentença absolutória, levou a nossa Câmara Criminal a reformar essa sentença. Contudo, ao nosso ver, entendo que a Câmara agiu em erro ao julgar esse processo, por considerar apenas a situação de que o réu poderia ter ciência da menoridade da vítima, mas não levou em consideração a elementar do tipo, que seria menor de 14 anos. E nesse ponto, o respeitável, o venerável acordo, ele não traz essa observação de que o réu tinha plena consciência de que a vítima era menor de 14 anos. E ao julgar o feito, na primeira instância, a magistrada fez considerar questões que eu trago para a reflexão de Vossas Excelências. Primeiro, a magistrada constatou na própria audiência a compleição física da vítima, que não era normal de uma pessoa menor de 14 anos. A vítima, à época dos fatos, usou de rede social onde constava a idade dela, 16, e outra rede social, 18 anos. E foi através das redes sociais que ela iniciou um diálogo com o revisante. E esse fato é um fato isolado na vida dele. Nunca respondeu criminalmente, nunca teve nenhum processo contra si em razão de natureza de qualquer que seja o crime. E a juíza, ao julgar, ela elencou o fato da vítima ter esse fisco diferenciado, o fato dela ter usado a rede social, mostrando que a idade dela, constando que a idade dela seria 16, em outro momento colocou 18 anos, induzindo à época o réu em erro. Fez constar também Sua Excelência que na avaliação psicológica, no laudo psicológico realizado no processo, a própria psicóloga fez constar no seu relatório, no seu laudo, que, abro aspas, a periciada compareceu em horário estabelecido, acompanhada de sua mãe, e trata-se de pessoa alta, vistosa, bonita, parecendo ter bem mais idade. Fez referência, Sua Excelência, a julgar e absolveu o acusado dessa característica também que foi dita no próprio laudo realizado à época.
E elencando todos esses fatores, o fato dela ter mentido, dizendo que a idade dela nas redes sociais era maior do que 14, era 16 anos. O fato dela, própria magistrada, ter percebido realmente que a complexão física, o porte físico dela é diferenciado. O fato da psicóloga ter feito constar isso também no laudo. E atrelado a outras evidências, tais quais a vítima teria dito que tomou um refrigerante no momento que estava com o acusado e que esse refrigerante fez com que ela pudesse ter, supostamente, na época, ter sido colocado algo em sua bebida para que ela pudesse ter dormido, adormecido ou ficado entorpecida. E esse fato, pela perícia realizada, constatou-se que não havia nenhum elemento, nenhum indício de que tivesse sido, de fato, usado qualquer que seja o entorpecente ou remédio para que houvesse realmente essa condição ter existido. Então, excelências, na realidade, entendo, a defesa entende que a sentença, ela elencou diversas evidências que levaram com um grau de certeza exigível para que a juíza pudesse, assim, aferir que houve erro de tipo e absolver o réu, e máxima vênia, ao acolher o recurso ministerial, a nossa Câmara Criminal, ela fez pontuar apenas o fato de que havia, por parte do revisante, a possibilidade de se chegar a uma conclusão de que a vítima seria menor de 14 anos. Mas, na redação empregada, Sua Excelência não fez constar essa observação, e sim apenas o fato da vítima ter menor idade. Então, Excelências, a defesa busca, através dessa revisão criminal, que seja julgado procedente para que a sentença absolutória possa ser restabelecida diante de um julgamento proferido, ao nosso ver, contrário à evidência dos autos, e é assim que nós pedimos, e devolvo a palavra a Vossa Excelência e agradeço neste momento a oportunidade. Com a palavra o relator. Presidente, o voto está disponibilizado. Quero inicialmente registrar e parabenizar o advogado pela sustentação, mas consta do acórdão da Câmara Criminal que mesmo a vítima, na época, tendo 12 anos de idade, tendo uma aparência física bem maior, de pessoa com mais de 16 anos, ele tinha laços de familiaridade com a família da vítima. Ele era casado com a prima da abusada, que demonstra a ciência da menoridade. Ele tinha convivência familiar. E eu acho que esse fato por si só fulmina esse argumento da defesa. E o que se observa é que o revisionante pretende rediscutir a valoração de circunstância judicial negativa, que não é o meio adequado. Eu estou em sintonia com o Ministério Público, julgando improcedente. Sintetizei porque o voto está disponibilizado, senhor presidente. Nós temos 12 votos aqui no sistema, acompanhando o relator, sem qualquer divergência. Acho que é pelo menos aqui 13, na realidade. E proclamo o resultado da unanimidade de votos. O outro processo que temos em pauta é a revisão criminal 081-01-4091, requerente Emanuel Fernandes Silveira da Silva, ainda da relatoria do desembargador João Rebouças e da revisão do desembargador Vivaldo. Tem pedido de sustentação oral feito pela doutora Beatriz Carolina Cortes de Carvalho. Está presente?
Não encontrando os presentes, processo deslocado para a ordem virtual. Então, não há mais processo em pauta. Indague-se algum processo que independe de pauta em mesa dos colegas. Declaro encerrada a ordem judicial. Declaro aberta a ordem administrativa do dia 9 de outubro de 2024. Expediente. Nenhum, excelência. Nossa processos administrativos, nós temos a medida de resolução, onde a primeira uma proposta de resolução onde é a reunião temporária de serviços extrajudiciais de ofício único de Lagoa dos Velhos ao ofício único de Barcelona e da outras providências. Tal expediente foi inclusive encaminhado pela Corregedoria, né, tendo em vista a inspeção correcional instaurada naquela serventia. Inspeção essa que ocorreu no dia 18 a 20 de setembro do corrente. Então, estamos encaminhando a resolução, indago-se alguma necessidade de esclarecimento. A outra é a minuta de resolução que altera a resolução número 11, de 29 de março de 2023, que regulamenta o regime do regime de teletrabalho dos servidores do Poder Judiciário do nosso Estado, principalmente vendo as alterações necessárias com relação ao ingresso dos novos servidores, que vários estavam já pensando na possibilidade de requererem o trabalho nesse regime misto, mas não se justifica, uma vez que ainda estão em regime probatório. Não é de bom tom tal situação. Então, nós estamos adequando a resolução anterior, prevendo tais situações. Se algum esclarecimento a mais? Aprovado. Também trago para submeter à homologação dessa corte a da presidência que a de referendo autorizou o desembargador Glauber a se afastar no dias 10 e 11 de outubro, sem prejuízo das funções, a fim de participar da solenidade de inauguração do Fórum da Comarca de Pau dos Ferros, na condição de vice-presidente dessa corte. Todos de acordo. O desembargador Saraiva fez a solicitação por escrito, não foi? Foi, eu ia até... Precisa confirmar agora? Não. É só porque eu acho que ainda não tinha feito e retificando o pedido de autorização do desembargador sabe também que irá acompanhá-lo da mesma forma. Defiro o pedido, todos de acordo. Agradeço. O desembargador Expedito também da mesma forma. Também passa a presidência ao desembargador Glauber. Pois não, com muita honra. Assumo e devolvo a palavra a Vossa Excelência. Solicito também autorização para me ausentar do Estado no período de 15 a 17 de outubro, sem prejuízo das funções para assuntos particulares. São só 2 dias. Todos de acordo? Aprovado a unanimidade. Devolvo a palavra a Vossa Excelência. Comunicações e proposições. Primeiramente, gostaria de agradecer aqui à Corte as felicitações que recebi pela passagem do meu natalício. Agradeço de coração a todos os colegas que nas câmaras e aqui no Pleno desejaram felicitações. Também meus agradecimentos ao desembargador Glauber Rego, que supriu a nossa ausência necessária para participarmos do CONCEP que foi realizado em Belém na semana passada. Com muita honra, senhor presidente.
Gostaria de propor moção de congratulações pela passagem do natalício do desembargador Dilermano Mota, que ocorrerá no próximo dia 11 de outubro. Seus parabéns e desejando muita saúde ao desembargador Dilermano. Também moção de congratulações pela passagem do natalício da desembargadora Célia Smith, que ocorreu no dia 7/7 próximo passado. E também a moção de congratulações pelo natalício do juiz auxiliar, Dr. Marivaldo Dantas, que ocorrerá amanhã, no dia 10. Essas as comunicações encaminhadas à presidência, pela presidência. Desembargador Amauri, comunicações e proposições. Não tem, excelência. Desembargador Expedito. Desembargador João Rebouças. Só me acostar os parabéns ao desembargador Dilermando. Desembargador Vivaldo. Não tenho, excelência. Desembargador Saraiva. Também, presidente, me acostar os parabéns ao desembargador Dilermando Mota e demais propostas feitas por Vossa Excelência. Desembargador Dilermano. Agradecer, excelência, pela moção de congratulações. Desembargador Ibanez. Sem proposição, presidente. Desembargador Glauber. Também, senhor presidente, sem proposição, somente ratificando as que já foram formuladas por Vossa Excelência. Desembargador Cornélio. Sem proposição. Dr. Luiz Alberto. Sem proposição, excelência. Desembargadora Berenice. Também, excelência, sem preposição. Então, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a nossa sessão de hoje.